Olá, boa noite, tudo bem? Bem-vindos e bem-vindas a mais uma Live Estrela, iniciando uma semana aí com o nosso papo saudável de sempre, né? Bem-vindos e bem-vindas. Entrei com um pouquinho de atraso, são 8h04. Esperar uns minutinhos o pessoal ir entrando. Opa, meu convidado já entrou. Minha mãe, meu pai, os espectadores mais assíduos. Boa noite a todos. Enfim, estamos na nossa penúltima live estrela, né? Nossa penúltima live. Segunda-feira que vem será a última de 2021. Depois só em 2022, né? Eu separei um tema bem interessante para essa penúltima live da gente de 2021, que é a radiestesia, né? Como que a radiestesia pode contribuir para o nosso bem-estar. O nosso convidado já esteve aqui conosco, é o Dirceu Gagliardi, né? Meu professor de radiestesia. Ele já esteve aqui falando de cromoterapia, né? E volta hoje. Só responder a mensagem aqui. Volta hoje falando de uma outra especialidade dele, né? Que é a radiestesia. Ele vai explicar um pouco o que é, né? Quais são os principais instrumentos, né? Eu até trouxe aqui uns que ele me deu também, fez para mim, e como que a radiestesia pode contribuir, né, para a nossa saúde, para o nosso bem-estar e também para a saúde dos ambientes, né, onde nós habitamos, né, entendendo aí que a radiestesia também verifica a energia de casas, ambientes, né, ele vai falar isso certamente melhor do que eu. Então, vou chamar aqui o Dirceu Gagliardi. Ele já está por aqui. Uma Norma já entrou, Norma Estrela. Ai, cadê, gente? Dirceu está aqui. Convidar para participar. Pronto. Obrigado. Olá, Marcelo. Fala, Dirceu. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Tudo certinho, tudo bem. Tudo tranquilo? E vamos a mais uma etapa de trabalhinho aí. Sim. As nossas lives, né? Falar de radiestesia, né? É sempre um prazer, e sobretudo com você, né? Que é um dos caras que eu conheço que mais entende de radiestesia e cromoterapia. E aí eu queria que você falasse um pouquinho o que é, para o pessoal que não conhece mesmo, né? O que pode fazer a radiestesia, como que ela contribui para a nossa saúde, para a saúde dos nossos ambientes, os principais aparelhos utilizados. Tenho alguns aqui que você me deu. E abrir para perguntas também, né? Minha, porque eu certamente vou ter várias, e a do pessoal que está assistindo a gente aí também. Então fica à vontade, se apresente aí se quiser. Tudo bem. Bom, meu nome é Dirceu Gagliardi, eu trabalho com radiestesia já há uns 28, quase 30 anos, mais ou menos, e eu comecei todo o meu trabalho... Bom, eu vou falar da radiestesia. O que é a radiestesia? A radiestesia é uma ciência que ajuda, ela usa reflexos biopsicofísicos e que, através de reações neuromusculares, ela permite que os instrumentos nos dêem uma resposta àquilo que a gente pesquisa. Então, por exemplo, a gente sabe que a radiestesia teve no auge dela, lá no início dela, nos primórdios, claro. Então, era o pêndulo e a forquilha. A forquilha
tinha aquela forquilhazinha que era feita bambu, com bambu, que hoje ainda faz, né? A gente utiliza, e na prospecção de água. E usavam também galhos de aveleira, aquelas forquilhas de goiabeira ou aveleira, porque na Europa tinha avelã. Como no Brasil não tinha, a gente usava galho de goiabeira, e que captava também essas vibrações de água do subsolo, de lençóis freáticos. E Bom, também servia para tiradeira, né? também Também servia para servia para tiradeira, tiradeira. isso. Que eu tive Os uma, inclusive. estilingues, como diziam, né? Os estilingues. A garotada, É, antigamente, graças a Deus, hoje a garotada é a tônica da criançada é celular. pois é. E games, não sei o que. Antigamente, a nossa brincadeira era tirar pedra e jogar pedra mais distante, aquele negócio todo. Então, no Brasil, no interior, no nosso norte e nordeste, a gente via muito alemães, expedições alemães chegando para fazer prospecção de água. Quando a gente diz uma pesquisa, o rastreamento ou prospecção é a mesma coisa. Você está Uhum. prospectando, você está procurando água no subsolo. E minérios, essa coisa toda, tudo isso a radiestesia faz. Além disso, ela descobre também sexo de criança e animais, de crianças e animais, antes do nascimento. E, claro, também antes da ultrassonografia, principalmente contra a criança. Então, ela dá direcionamento para empresários. Nós somos muito procurados, eu sou muito procurado por empresários que, se eu estou trabalhando numa empresa multinacional ou uma empresa nacional, e que foi convidado para viajar. Devo ir, não devo ir? Então, tudo isso a gente faz através de um pêndulo. É um trabalho que a gente faz através de um pêndulo, certo? Que, para cada pessoa, cada radiestesista, você tem um movimento, sim e não, entendeu? É claro que os livros, a grande maioria dos livros de radiestesia, pois não, pode falar. Eu vou, cada vez que você tocar no assunto que eu acho que o pessoal, de repente, em casa pode ter dúvida, aí eu vou te dar uma interrompida para poder. Você falou do movimento, né? Que eu acho que esse é um assunto, eu não diria polêmico, mas curioso, né? Que acontece dentro da radiestesia. Sim. A questão dos movimentos pendulares, né? Esse pêndulo aqui você calibrou comigo há exatos 14 anos, né? Continua aqui, com os mesmos movimentos, né? E aí, recentemente, você calibrou para mim um pêndulo cromático que faz os mesmos movimentos. E aí, a gente vê o pessoal hoje em dia muito viciado em livro, como você acabou de falar, né? Eu vou forçar aqui, dizendo que o sim sempre vai ser o movimento horário e que o não sempre vai ser o movimento anti-horário. Aliás, eu fiz um curso aqui, eu dei um curso de pêndulo cônico para uma cliente, para uma aluna, e ela visivelmente estava forçando a barra para que o anti-horário fosse o negativo, e não foi, inclusive, né? Como é que você vê isso, essa forçação de barra? Assim? Exatamente. Então, isso a gente, em muitos livros, porque eu trabalhando com a radiestesia, e ainda trabalhei muitos anos com cursos na Estácio, dando cursos também no CREA, no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Rio, e junto com o SARGE, o Sindicato dos Arquitetos, eu dava cursos também lá de radiestesia, e cursos com pêndulo e tudo, e a moçada... eu sou obrigado, praticamente, a estar sempre muito atualizado. Então, eu procuro comprar tudo que sai de radiestesia, às vezes livros semelhantes um ao outro, mas eu estou ali, eu compro. Até a radiestesia com a espiritualidade. Eu tenho um livro também, um livro mais ou menos recente. Então, a gente vê tudo isso. E todos eles, né, normalmente, falam que o movimento, sim, vai ser sempre horário e o não anti-horário. Agora, uma coisa interessante, existem 4 movimentos pendulares. Se existem 4 movimentos, eu
em minhas turmas, sempre passei que, se existem 4 movimentos, os 4 são possíveis de ser movimentos, sim ou não. Você, dos 4, o teu inconsciente tem condição de determinar o que ele quer, para sim e para não. Então, aí ficavam as pessoas, não, que eu sim, tem que ser horário, não anti-horário. Aí, não é isso. Aí tinha outros alunos que chegavam, então se o sim for vertical, não tem que ser horizontal, também não é. Pois é. Você pode ter misturado realmente e funciona muito. Todos os meus alunos formados já, e tenho até aluno trabalhando com o Alexandre, que trabalha até com rigor, um grande aluno meu, que foi da Universidade de Estácio, que trabalhou lá na Casa Cultura, o meu curso era na Casa Cultura naquela época, né? Então, e deslanchou, só que ele trabalha bastante com a radiestesia médica, a radiestesia pessoal, para cuidar, tratar a terapêutica, né? Uhum. E eu gosto muito também da radiestesia habitacional. Eu acho ela incrível, porque eu vou explicar a vocês. Quando você trabalha com a radiestesia em termos de consultório, né? Então você vai tratar. Nós trabalhamos, o pessoal fala muito hoje em dia em mesa radiônica. Ia te perguntar a mesa radiônica, isso eu sabia. Super na moda, gente. Super na moda isso. Porque agora tem uma coisa muito, muito louca, assim. Você, quando entra na internet, procura lá por mesa radiônica, aparece uma elucubração muito grande. Cada um coloca mais gráficos, coisas que até as pessoas desconhecem. E eu já vi pessoas que desconheciam até o que tinha naquela toalhinha, naquela prancha de mesa radiônica. O que não deve ser. Você deve trabalhar exatamente com aqueles gráficos que você confia, você acredita, que você tem já resultados, não é? Então, eu tenho um modelo aqui, de uma mesa radiônica, uma coisa assim, olha só. Por aí. Você tem aqui placa alfa-ômega. Por que essa placa alfa-ômega? Se eu quiser fazer um gráfico de alta vitalidade para mim, por exemplo, esse daqui, que o comércio, esse daqui, por acaso, foi comprado numa loja holística, com o número 97, 97, 97. Bom, isso não quer dizer nada. As pessoas que compram isso é um uso errado, porque elas, normalmente, dentro da placa alfa-ômega, eu vou descobrir quantos gráficos, quantos círculos vão fazer parte da minha vitalidade e quais os algarismos que vão conter aqui no centro do meu gráfico de alta vitalidade. Entendeu? Uhum. Então, com isso eu descubro com a placa alfa-ômega, com essa daqui, aqui, alfa e ômega. Agora, você tem aqui uma mão quiroscópica. É um outro tratamento que se faz num consultório com o cliente, com o paciente, né, ou com o consulente, digamos assim, de medir com um pêndulo. A gente vai medir através dos montes e falanges. E falanges, você vai tentar descobrir que situação, o que se passa com aquele cliente, com aquele consulente, naquele momento. Então, na saúde, na parte energética dele. Então, vai ver, olha, você está acusando aqui, e a gente trabalha com mapa de anatomia humana. Então, está acusando aqui nos pontos tais e tais, que você deve estar com problema de fígado, ou problema renal, problema assim. Procura um médico para fazer um tratamento, entende? Usa tal cor, aí a gente vai fazer uma orientação. Outra coisa que também a nossa mesa tem é um tabuleiro magnético. Esse aqui é bem interessante, um tabuleiro magnético, que eu comprei
na Califórnia, esse aqui, olha, esse daqui. Esse daqui é bem interessante, que é quase praticamente a mesma coisa. Uhum. Você coloca o que você pretende aqui no centro, e com o pêndulo, você vai fazendo o rastreamento, perguntando se pode ser, se é verdade, é realmente isso. Bom, isso é um tabuleiro simplificado. Agora, o nosso tabuleiro, a gente trabalha aqui tem aqui o Yin e o Yang, o princípio taoísta aqui no centro, para dar uma força ao tabuleiro. E depois você trabalha perguntando sim e não, com o pêndulo. Ele vai te responder se você pode, através do gráfico desse tabuleiro magnético, você pode chegar ao resultado que você pretende, que você procura, você está pesquisando. Digamos, você tem um parente que mora no Rio Grande do Norte e que já há muito tempo não vê. Então, a gente vai perguntar se podemos fazer o trabalho com o gráfico, com o tabuleiro magnético. Aí ele responde sim. Então, você começa a ver se está vivo ou morto. Você vem em cima do princípio taoísta, pergunta sim ou não. Está vivo? Sim ou não? Bom, aí ele vai te responder. Depois tu vem e vai perguntar, aí você tem dúvidas, o nome dele exatamente. Você sabia que era um tipo Quincas? O que é esse Quincas? Ele é o quê? Aí você pergunta aqui no tabuleiro qual é o nome dele completo. Você pode perguntar o primeiro nome, ele vai te responder em cima de letras, e você pode perguntar data de nascimento. Entende? É uma coisa bem interessante. Aí você vai chegar lá, se o tio está bem ou não, e é uma questão. Depois você tem aqui um arco do dia. Esse arco do dia é o que a gente muito conhece na cromoterapia, na radiestesia. Ele dá através dos chakras, né? Ele dá a posição, ele dá se você está harmonizado ou não em cada chakra. Se você precisa ativar ou sedar alguma coisa que esteja acontecendo com você, porque às vezes você diz assim, bom, eu me sinto bem, mas eu me sinto às vezes agitado, preocupado, então vamos ver o que está acontecendo. Aí vamos ver chakra por chakra através do arco do dia. Depois você tem aqui uma régua biométrica ou biômetro de móveis. Essa régua biométrica vai dizer a vitalidade, a tua vitalidade. Ela aqui está mal desenhada, mas ela é assim, olha. Ela é assim. Então você vai correr com o pêndulo por aqui, a pessoa, o consulente, vai colocar o dedo aqui no início dela, dedo indicador, e você vai fazer o rastreamento em cima da régua para saber como ela está. Se ela está com uma boa energia, o que precisa ser feito, ela vai te responder. Então você vê como é e aqui, você tem aqui um gráfico circular também, que você trabalha para descobrir a pessoa, como está também o momento dela, se ela precisa ativar com alguma coisa, ou comer alguma coisa dentro da cromoterapia, se na cromo acusar que ela está com uma deficiência, você pode ver de quanto é aquela deficiência, o tempo da aplicação, se for uma aplicação de luz ou de uso de uma determinada cor, quanto tempo ela deve... Isso é feito através desse gráfico aqui, gráfico circular. Então vocês veem como uma mesa radiônica difere. E vocês veem, às vezes, uma muito sofisticada que não dizem muita coisa. Me ofereceram um curso há um tempo atrás, dessa mesa, de uma mesa radiônica, assim, super pop, né? Toda coloridona. E aí, com ela, vinham 65 cristais
Ficava lindo, né? Assim, exatamente eu não sei para quê, mas eu percebo que tudo que se faz nessas mesas mais modernas, digamos assim, essas mais pop, certo. Você consegue fazer em separado, sabe? Em atendimentos separados dentro da radiestesia. Eu não sei, eu não quero julgar, mas eu vejo um pouquinho de comercial nisso aí, sabe? Me parece como aquelas lojas famosas de cristais, que eu não vou dizer o nome, vender, por exemplo, pingente de turmalina negra e um brinco de rubi, anel de ônix, né? Então me parece um pouquinho assim, um fundozinho aí comercial, né, para vender. E assim, coloriu, se você colocou cristal, né? Nossa, o povo vai achar, não, que lindo, tem mais força essa aí, vem com 65 cristais. Enfim, eu não falo nada, porque cada um com seu cada um, né? Eu vou aqui com os meus aparelhos, né? Claro, e vai certinho, você vai caminhando certo. Devagar e sempre. Pois é. Claro. Eu queria que você depois... Por exemplo, olha, eu queria que você falasse um pouquinho depois, assim, de uma forma, digamos, mais prática, né? Para as pessoas de casa entenderem mesmo, assim, o que elas podem fazer em casa, por exemplo, em termos energéticos. Sim. Boa noite, Érica. Acho que meu pai falou alguma coisa aqui com o Dirceu. Boa noite, Dirceu. Muita alegria em ouvi-lo. Seja bem-vindo sempre. Prazer. Que acho que desde lá de Quintino, né, que vocês não se veem. Certo. É verdade. Há muitos anos que eu não vejo teu pai e tua mãe. Pois é. Só pelo vídeo às vezes, né? Sim. Mas, então, assim, por exemplo, o que a pessoa pode fazer em termos práticos e domésticos, né? Sentiu uma energia esquisita, rolou aquele desconforto. O que ela pode, por exemplo, fazer, né? Pode improvisar algum instrumento. A pessoa não tem um dual rod como esse aqui, né? Que, aliás, você que me deu e eu tenho usado a beça, viu? A pessoa não tem um aurímetro como esse, que, aliás, você também me deu, né? A pessoa não tem um cristal multifacetado como esse aqui para colocar em pontos energéticos faltantes, né? Distribuição energética. Pois é. O que ela pode fazer de prático e domesticamente para se equilibrar dessas percepções? É muito bom. Olha, eu vou mostrar uma coisa a vocês que é muito fácil de fazer, muito fácil, não tem contraindicação, deixa eu mostrar aqui direito. É o seguinte, é um desimpregnador energético que não existe. Olha só, eu sugiro às pessoas que recortem um círculo de cobre, o metal cobre, né? Uma chapa de cobre, façam um círculo, deem, claro, o polimento em volta para não ficar cortante, não ficar perigoso, façam um furinho numa extremidade e um fio paralelo. Com um fio paralelo, vocês separem dois fiapos, duas faces de um fio paralelo. Nesse final do fio paralelo, um grampo de churrasco, tipo aqueles espetos de churrasquinho, mas que seja metálico. Aí vocês fixam ali no final. O que vai acontecer? Vocês vão fazer... deixa eu abrir aqui. Bom, vocês vão cravar. Quando estiverem muito tensos, sentindo que a energia, alguma coisa não está bem, vocês vão num vaso de planta ou na terra, cravam essa haste na terra e esse círculo, com esse fiozinho ligado à haste, vocês colocam na direção do plexo solar, que é assim no estômago. Exatamente aqui no estômago, tá bom? Vocês coloquem, claro, levantem a blusa, coloquem, que fique em contato com a pele. Tudo bem? Sim. Então vocês vão sentir como descarrega uma energia. Olha,
Eu tinha um aluno interessante, hein? Fio terra aí, né? Eu tinha um aluno, exatamente, você faz um aterramento, um teu aterramento direto. Pode ser num vaso de planta, numa jardineira, ou mesmo no terreno, no solo. Entendeu? Limite de tempo para isso? Não, é a medida que. Enquanto você estiver se sentindo bem, porque aquilo vai dar uma descarga tão rápida que você vai começar a se sentir bem. Entendeu? Isso é um desimpregnador. Desimpregnador energético. E criado pela radiestesia radiônica. Agora, eu pesquisei. Quando eu fazia, nós fizemos, e cada um teve que fazer o seu desimpregnador, entende? Então é muito fácil, façam isso. Olha, eu tive problemas de uma cliente que, ela, quando entrava, chegava no elevador, ela morava na Escócia, em Glasgow, e ela chegava para tocar o elevador, chamar o elevador, ela levava um choque. Se ela pegasse na maçaneta do carro de manhã, ela levava choque. Mas choque mesmo. Se ela apertasse a mão de alguém, ela dava choque. Olha que carga, que energia ela acumulava. Ela era uma bateria, entendeu? E ela se deu bem através desse instrumentozinho aqui. Você está descarregando no solo. Outra coisa que você pode fazer, você pode usar um copinho, um copo, tipo desse de papinha de criança, de bebê, papinha de bebê. Vocês limpam, claro, colocam ali 2 dedos de enxofre em pó, comprem na farmácia ou numa loja de material religioso. Eles vendem, entende? Então, vocês coloquem enxofre em pó e façam uma solenoide, é que eu não tenho aqui, tipo isso aqui, olha. Vocês vão pegar um fio elétrico, um fio de cobre, desencapem ele, enrolem num cabo de vassoura ou no lápis, entendeu? 8 voltas. E estica, coloca dentro daquele copo e a outra ponta do copo, daquele cobre, vocês deixam no chão. Então vocês vão enfiar esse cobrezinho enrolado, essa solenoide, dentro do enxofre. Ela vai ficar em contato com o enxofre. E essa outra ponta aqui vai tocar no solo. O que vai acontecer? Vocês vão fazer um ambiente, vão garantir que o ambiente de vocês vai ficar altamente energético, porque tudo que vier de ruim, da rua, ou do subsolo, ou do cosmo, ele vai entrar nesse espiralado e vai cair no enxofre. O enxofre vai ser o acumulador e o captor energético de tudo isso. Então, por exemplo, se você recebe uma visita, nós, brasileiros, temos o hábito de ter atrás da porta o famoso copinho com água e sal grosso. Atrás da porta, água com semente, fava, olho de boi. Atrás da porta, carvão vegetal flutuando. Então, a gente acaba com tudo isso. Com essa solenoide cosmotelúrica que eu estou falando, que é esse copinho, vocês vão resolver tudo que é problema. Vão ficar muito bem. Vocês vão fazer um ambiente saudável, tanto residencial quanto empresarial. Entende? Agora, não coloquem em tapete, nem piso de madeira, nem piso vinílico. Tem que ser em piso frio. Quer dizer, isso é cerâmica, cimentados, granitos, tá? Mas que seja nesses pisos frios. Que aí ele vai fazer uma captação de energia telúrica, quer dizer, do subsolo, e energia cósmica. Ele vai fazer uma captação, vai jogar para dentro do enxofre, vai saturar aquele enxofre e limpar o ambiente.
E vocês vão se descartar a cada 6 meses. A cada 6 meses vão colocar uma nova solenoidezinha. E a pessoa mora, se a pessoa mora numa casa de tábua corrida ou de taco, aí ela vai colocar no banheiro ou na cozinha. Aí ela coloca ou no banheiro ou na cozinha. Nunca dentro de armário nenhum, tá certo? Ela não vai colocar trancado essa solenoide no armário, porque aí a energia não vai chegar lá. A energia tem que ter acesso, né? Então, ela vai ficar muito bem, tá certo? Outra coisa que a gente... não, pode falar. Acabou que sumiu, o vídeo deu uma pausada aqui, está meio esquisito aqui hoje. Meu fone ficou sem bateria, mas enfim. A pergunta era... voltou. Não voltou não. Essa é outra. Foi uma irmã que perguntou, né? Primeiro ela perguntou da chapa de cobre, né? Que a gente coloca no terceiro chakra e faz aquele aterramento para dentro. Esse aterramento, Dirceu, ele precisa ser num quintal de uma casa? Precisa ser chão mesmo? Ou pode ser numa planta? Não. E segunda pode ser numa planta, num vaso de planta. Essa planta onde eu vou enterrar, ela vai ser prejudicada por aquela energia? Não vai ser prejudicada. Porque é a terra que vai fazer essa captação através do cobre para aquele recipiente, mas não vai contaminar, não vai prejudicar. Não vai chegar a prejudicar. Entendida como não positiva é que vai ser aterrada ou pode tirar, digamos, energias boas, né? Quer dizer, energia boa e ruim, isso é bem discutível, né? Sim. Não, é mais energia pessoal, energia eletromagnética, mas que a gente traz, porque olha só, Marcelo, a gente sabe que até os nossos movimentos, nós vivíamos muito calçados, solado de borracha, ou é chinelo, ou é botina, ou é não sei o quê, tudo é sapato com sola de borracha hoje em dia, não é? Então, é um isolamento muito grande. Você tem existem carros que tem um rabichozinho que vai encostado no asfalto, ele vai fagulhando e vai descarregando a massa, descarregando todo o eletromagnetismo acumulado naquele carro. Entende? Tem isso. Então, você vê que é uma maneira da gente precisar. Por exemplo, você chega em casa no banho, você chega em casa calçado, calça um chinelo de borracha, passa por um tapete de borracha no boxe, está tomando banho, mas em cima de um tapete de borracha. Porque você tem medo de choque elétrico, se for chuveiro elétrico, você tem medo de escorregar. Então, você está ali muito isolado. Depois vai dormir em cima de um colchão onde existe a espuma, existem molas, existe tudo isso que é mais eletromagnetismo. Às vezes a cama é metálica, quer dizer, você ainda traz mais coisas, não é isso? Sim. Aparelhos, relógios de cabeceira, rádio de cabeceira, tudo isso só traz. Então, olha só, a gente precisa realmente, e isso daqui vai ser ótimo para uma limpeza, uma descarga da gente. Maior contato, e a gente usa, sabe? Né, Dirceu? Acho que a gente tem muito pouco contato com a energia da Terra mesmo, né? Claro, isso vai ajudar. A Cristina Chaim pergunta aqui. Peraí, deixa eu achar, porque sobe rápido. Se a solenoide pode ser usada em apartamento alto. Pode ser usada sim, pode ser usada. Porque quando você prepara a solenoide, ela vai captar ondas do subsolo. Você sabe que já peguei prédios onde toda uma coluna estava doente. Tinham vários casos de câncer naquele prédio, porque existia um rio, um córrego de esgoto, de vala abandonado embaixo do prédio, que a construtora, na hora de construir o prédio, fez um lajão, uma laje, mandou o prédio, construiu. Então, todo mundo naquela coluna, porque apareceu, o meu cliente tinha um problema.
neurológico incrível. Aí eu fui descobrir através do Rod na casa, né, rastreando no apartamento, através do pêndulo. Então, eu cheguei à conclusão que ali estava altamente venenoso, aquela coluna. Então, fui fazer pesquisa com o porteiro, com o zelador, e vários casos. Eu tive contato com outras pessoas do prédio. Tinham tido casos de câncer, casos de artroses e seríssimas, problemas de coluna, e tudo naquela coluna. A maior parte estava naquela coluna. Aí eu descobri que embaixo existia um rio de água suja, podre, que tinha lá e a construtora fez o prédio em cima. Então, quando você coloca uma solenoide dessa, ô Cristina Charim, você está captando, através desse fio terra, desse fiozinho que fica para fora do vidro, ele vai captar essa energia que está subindo, porque a energia telúrica, ela bombardeia as pessoas verticalmente. Então, são flechas de formas ou chars. Então, ela está subindo, ela está bombardeando todo mundo, mas ela chega numa solenoide dessa, ela é jogada para dentro de um vidro de enxofre. O enxofre capta. Então, ali neutraliza, dali para cima, toda a ação daquelas ondas de forma que estavam subindo. É interessante se ter essa solenoide no espaço terapêutico, no consultório. Claro que é importantíssima. Olha, meus amigos, ô Marcelo, sempre que eu faço um trabalho radiestésico, eu não deixo de levar uma solenoide. Porque, olha só, num trabalho radiestésico, você encontra, às vezes, problemas, até problemas complicados. Eu vou dar um exemplo aqui, um trabalho que eu fiz uma vez, numa casa, no Rio, e na zona sul do Rio, lá para o zona sul, quer dizer, indo para São Conrado, né? Então, uma casa muito bonita, não sei o quê, e existia um casal, quer dizer, tinha um casal, e o casal encontrava agulhas na hora de deitar, exatamente na cama, existia um poltergeist. A direção do meio da cama para a direita, ele encontrava agulhas enormes de aço que espetavam. Ele catava as agulhas antes de dormir, ele tinha que catar as agulhas no colchão e colocar num potinho de Sebion, de efervescente, vitamina C. Então ele guardava ali. E achou que não é possível. Aí eu fui, fiz um trabalho em toda a casa, não tinha problema, mas tinha problema ali no quarto. Então eu trabalhei com uma solenoide e com o Dual Rod eu descobri que estava vendo um poltergeist vindo de um menor, de um adolescente de 14 anos, que era filho do primeiro casamento da senhora, né, da esposa, que ele não admitia aquele homem no lugar do pai dele. Entendeu? Olha que força estava havendo naquela situação. Tudo isso na radiestesia a gente depara. Então, eu tive que fazer uma neutralização, tive que fazer uma orientação, um trabalho para a criança, né? Os pais procurarem psicólogos, fazer um tratamento, e eu fiz um tratamento... A constelação familiar, para ele seria óbvio. Isso também seria, exatamente. E fiz um trabalho com a solenoide, utilizando embaixo da cama do casal, e acabou. Quer dizer, eu consegui depois, fiz um aconselhamento para que ele se chegasse mais ao adolescente, entendeu? Tudo isso é uma coisa bem estranha, né, de acontecer. Já fiz outro trabalho também uma vez, que eu tive que usar, aí eu usei mais de uma solenoide também, na casa de uma psicóloga, que na casa dela acontecia combustões naturais. Dentro do armário, eu estava fazendo trabalho com ela na sala, fazendo as medições de cromotipo na mão, né, com os pêndulos, né, direitinho, vendo a cor de nascimento dela, as cores,
a cor de nascimento, a cor de equilíbrio, essa coisa toda. De repente vem a empregada. Doutora fulana, olha, está incendiando lá a cadeira no seu quarto. Aí fomos lá, estava lá uma cadeira estofada, tá? De repente incendiando, fumaça e fogo saindo, entende? Mas aí, outro caso de poltergeist. Quer dizer, eu descobri que aquele caso tinha uma ligação com a falecida esposa do marido dela, do tal marido, do atual marido dela, que morreu com muito rancor, muita angústia. Então, há casos, não é que a gente misture o espiritismo ou as crenças, religião, numa hora dessa não, sabe? Mas eu precisei sugerir que fossem feitas missas comunitárias para aquela senhorinha que faleceu angustiada, tudo isso. Então, graças a Deus, também resolvemos. Agora, tu vê, a radiestesia é muito ampla, né, o Marcelo? A gente trabalha, por exemplo, se você tem em casa, eu vou ter cuidado com a hora, né? Que a gente se entusiasma, né? Se você tem... tem uma outra pergunta por exemplo, eu vou esperar você acabar de fazer essa explanação. 15 minutos, né? Então, por exemplo, nós temos trabalhos que a gente faz com as pessoas usando isso daqui. É uma chamada antena de Lequer. Antena de Lequer. Ela não tem no Brasil. É um instrumento radiestésico que não existe. Essa eu não conhecia. Ele não existe. Pois é, ele não existe no Brasil. É um nível da França. Na França, os radiestesistas usam. Então, você vai trabalhar, você trabalha assim, empunhando essa antena, e você vai e faz um ajuste do que você está querendo trabalhar através dos cartões, né? Você tem cartões aqui que vão dar situações, e você vê a situação daquele consulente, aí você vai lá, trabalha, ajusta, e você vai fazer a medição. É uma coisa bem interessante. Bom, nós temos aqui... peraí, desculpa, deixa eu fazer uma perguntinha. Pois não. Que fizeram aqui dentro. A solenoide precisa ser descartada, como você falou, a cada 6 meses, né? De que maneira... No lixo, fora de casa. Qualquer pessoa pode fazê-lo? Qualquer pessoa pode fazê-lo, sendo que ter o máximo cuidado de não tocar no cobre, porque o cobre e o enxofre vai estar saturado com toda aquela energia de 6 meses, certo? Então você deve ir sacar a solenoide, vidro com a solenoide, tudo e jogar fora. E preparar uma outra solenoide, desencapando o fiozinho de cobre rígido, enrolando num lápis, depois tira o lápis, abre uma ponta, dobra no copo, novamente enxofre e coloca no mesmo lugar. A gente coloca atrás de geladeira, em cantos da casa, que ela não vai fazer com que animais gostem, venham. Pode mexer para brincar, pode brincar. Um gato, por exemplo, quem tem gato em casa, pode querer tocar naquilo, jogar no chão, brincar. Aí não, pode acontecer. Mas ele não vai ter um atrativo para um animal chegar lá e comer um enxofre, nada disso, não vai. Entendeu? Então eu sugiro sempre que coloque atrás de uma geladeira, atrás de um móvel pesado, um sofá na sala que a pessoa não arraste com frequência, coloca lá como proteção. Tudo bem? Então, com isso, vocês vão deixar de ter uma porção de aparatos que normalmente a gente vê nas casas e que, às vezes, fica até constrangedor, né? Você vê umas coisas atrás da porta, assim, não precisa. Com a solenoide, você só vai ter a solenoide. Tudo bem? E entender também, né, Dirceu? Eu estou ouvindo aqui, estou pensando um monte de coisa ao mesmo tempo. Entender também que a questão energética, ela pode ser entendida e trabalhada e estudada de diversas formas, né? Você sabe que aqui, enfim, a radiestesia é uma das ferramentas que eu tenho aqui. Recentemente eu fui fazer uma pesquisa também, fui contratado por uma empresa, uma imobiliária, né?
aqui no Rio, na Tijuca, e foi bem interessante, percebi algumas questões ali para serem harmonizadas, fizemos esse equilíbrio com os pais, né, resolveu, né, não era uma coisa tão complicada assim. Fiz uma leitura de contratos, né, com a proprietária da imobiliária, foi um trabalho bem interessante, que começou a render resultados, né, respostas vieram bem positivas aí para ele. Não. Foi bem bacana. A radiestesia é incrível, né, Marcelo? É incrível a radiestesia. Existe uma tendência a gente acabar hierarquizando, né, técnicas, o que eu acho uma bobagem, né? Porque a radiestesia trabalha a energia dessa forma. Existem outras ferramentas que vão trabalhar as questões energéticas de outra forma. E não tem bom e mal, e melhor ou pior, isso não existe, né? Porque não existe. A gente ouve e lê coisas, né, e tal, que as pessoas, mas essa técnica trabalha isso, para que você vai ficar comprando cobre e tal? Mas é uma outra forma. Não tem melhor, né? São diversas ferramentas que existem aí, né, para serem utilizadas. É verdade. Marcelo, eu tenho uma cliente muito antiga, ela foi minha aluna na Estácio de Sá, né, quando eu dava aula, e ela tem uma filha que tem um probleminha neurológico, e ela quis fazer uma obra em casa. Então, a preocupação dela, olha que bonito, né? Ela disse, eu quero fazer uma obra no segundo pavimento do apartamento, mas eu não quero prejudicar a minha filha. Eu sei que você já falou que rede de esgoto em cima, um vaso sanitário em cima da tua cabeça, não é bom. Então, o que eu recomendei? Manta flexível de chumbo. Entendeu? Porque o chumbo aqui é uma placa de chumbo, é um gráfico, um gráfico Luxor, entendeu? Que é para um trabalho, um tipo de trabalho que a gente faz, mas é a placa de chumbo, pesada. Você fez esse? Então, você que fez esse? Não, eu comprei isso aqui. Não, eu comprei há muitos anos. Eu não sei, eu acho que vai estar em São Paulo, eu comprei. Exatamente, é verdade. Então, você acha assim, olha, esse é um Triluxor. Isso. O Triluxor, né? Tem um Biluxor e um Luxor, que é uma unidade só. Então, esse daqui eu encontrei de chumbo, que eu precisava na época por um de chumbo. Bom, esse chumbo você não tem que botar uma manta pesada, mas tem uma manta que você compra em rolo, que ela é flexível, tipo aquela manta que envolve filmes de raio-x. Sim. Então, a pessoa, essa minha aluna, essa minha cliente, forrou toda a parte que ia ter vaso sanitário, ralo sifonado, em cima do quarto da filha, para a filha se sentir bem. E está lá. Então, a radiestesia é uma coisa muito séria. E a gente não deve ter muita atenção. Entende? Casos de umidades, que às vezes a gente visita apartamentos, imóveis, que tem rachaduras, e rachaduras às vezes sérias. É um emissor de ondas de forma. Às vezes tem infiltrações no teto que chegam, como se diz, ferver, como se fosse organismos ali em ebulição e tal. Então você tem que tirar, tem que cuidar, tem que tratar. Então a radiestesia, outra coisa da radiestesia que a gente faz, que hoje eu já não faço tanto, hoje até evito fazer, é descobrir pessoas desaparecidas. Eu fiz muito trabalho no passado, de trabalhos seríssimos, mas depois havia às vezes as pessoas, a própria família, as famílias, comentavam, tem um radiestesista que está tratando, não sei, que está vendo isso e aquilo. Então começavam a ter ameaças por telefone para minha casa, para minha residência na época. Então eu parei. Hoje eu faço assim, sumiu um animalzinho e tem criança em casa que está doente porque está sentindo falta. Aí eu trabalho em cima de mapas, pego aqueles dados daquele animalzinho e vou fazer um trabalho radiestésico. Eu não me importo, eu gosto até, sabe? Coisas assim.
mas há trabalhos mais sérios. Outra coisa que a radiestesia faz também bom, eu hoje trabalho muito com a radiestesia habitacional, que é essa de prédios e residências, empresas, entendeu? E você às vezes encontra, por exemplo, a residência, as pessoas dizem, eu não me sinto bem na minha casa, eu vejo coisas, energias passando. Ué, é porque você, quando a gente vai com o dual rod medindo na direção dos armários, então eu descubro lá roupas de pessoas que faleceram, objetos de pessoas falecidas, armas, às vezes tem armas, tem coisas lá que não são condizentes para aquilo. Eu fiz agora, recentemente, um trabalho na casa de uma jornalista, ela estava, e a energia do quarto dela estava terrível. Aí eu disse, olha, alguma coisa não está bem nesse armário. Quando eu fui medir, em cima do armário tinha uma caixa. Ela estava com as cinzas mortuárias do pai dela, que ela não sabia o que ia fazer, porque ela não sabia se jogava na Baía de Guanabara, se ia para a Baía de Santos. Na dúvida fica lá, né? Aí, ela com aquele problema. Depois, quando eu cheguei na sala, ela tinha trazido de Lima, do Peru, do aeroporto do Peru, uma índiazinha com uma criança. Na hora que ela ia embarcar, a Índia veio, moça, por favor, compre essa ceramiquinha, essa mandalazinha para sua casa, que eu estou com fome, não sei o que. Ela comprou. Ela trouxe. Aquilo estava com uma energia péssima, quer dizer, uma energia de um ranço, né? De baixa estima, de necessidade. Aí eu disse, tira isso. Então, olha como a radiestesia funciona, a radiestesia habitacional, o Marcelo, é importante também, porque não adianta a pessoa estar bem fisicamente, bem cuidada, bem harmonizada, e a casa está capengada, com um problema desse seríssimo. Tem pessoas que guardam... recentemente eu fui dar uma harmonizada também na casa de uma pessoa, de uma cliente, que eu acho que está por aqui. E usei também, né, o rod, me aproximando dos armários. Aí, quando eu passei na frente do determinado armário, eu falei, vamos lá, tem alguma coisa aqui. E aí fui confirmando com o pêndulo e tal. Tinha, parece que a senhorinha gostava muito de festa junina, e tinha a baianinha, né, de festa junina favorita da avó, né? Lá. E a avó era vidrada em festa junina, se não me engano, alguma coisa assim. Umas bonecas também de porcelana, que eu quebrei todo e né, dei caminho, digamos assim. Que eram favoritas da avó. Então, acho que é interessante que a pessoa se desapegue, né, dessas questões. Tem que trazer uma memória, muitas vezes incômoda, ela vai estar conectada ainda, né, com a energia do finado, e pode, não vai, mas pode atrapalhar a energia do ambiente, né? E pode atrapalhar muito. Marcelo, eu tinha uma cliente que ela disse, Teseu, meus pais moram em Niterói, Caraí, e estão com problema. Você quer dar uma chegada lá? E quando eu cheguei lá, o pai estava com 2 muletas, e ele era militar, 2 muletas, e ele ficava na sala, aí conversava um pouquinho, eu estou passando mal, corria para o quarto, para o ar-condicionado. Aí ele ficava um pouquinho e voltava. Aí eu fui medir. Quando eu estou medindo a sala, eu passei com o dual rod e o pêndulo numa Nossa Senhora da Aparecida barroca. Aí o pêndulo ficou maluco, o dual rod fechando. Aí eu disse, não, alguma coisa escuta, como é que veio parar essa santa aqui? Aí eles disseram assim, olha, nós morávamos em Belém do Pará, e tínhamos uns compadres, um casal. Uma noite eles ficaram na nossa casa, jantaram, eram 2 horas da manhã, eles foram embora, bateram com o carro e morreram, faleceram. A família, a mãe da menina, me deu isso daqui, como era a comadre dela, me deu de presente para nossa casa, essa santa, que era a coisa que eles tinham de era mais valioso na casa deles. Me deram. Eu trouxe para o Rio. Aí eu disse assim, olha, não está boa essa energia. Ela disse, engraçado, e desde que essa santa entrou na nossa casa, o marido ficou doente,
as Forças Armadas, não vou dizer qual, não identifica qual o problema desse meu marido, o que ele tem. Ninguém sabe explicar o problema dele. Ele está de licença aqui há 8 meses em casa, nessa vida que você está vendo, e ninguém consegue resolver nada. Aí ela disse, olha, meu pai já teve Alzheimer, chegou aqui no apartamento, em 3 meses morreu com Alzheimer. Ela disse, olha, é só tragédia na vida da gente. Eu disse, vamos tirar essa santa. Aí perguntei se era realmente para descarte, era para tirar. Aí ela disse assim, engraçado, a igreja daqui, perto da nossa casa, uma vez fizeram um encontro de casais aqui em casa, e o padre disse que o que tinha mais valor aqui na minha casa era essa santa barroca. Então doa para a igreja. Ela doou. Bom, boa, né? 20 dias depois, doou para a igreja. Hein? A igreja continua de pé? Continua, mas olha só que interessante. Ela doou a santa para a igreja, a barroca. E 20 dias depois, a filha me ligou e disse assim, Dirceu, meus pais estão em Veneza, com mais 2 casais, passeando. O quê? Teu pai foi de muleta? Não, já parou com aquilo, ficou bem. Acabou o problema daquela residência. Agora você vê que coisa interessante. Quer dizer, a santa, o que estava com a energia da falecida, daquele casal de falecidos, a energia deles estava precisando o quê? Um altar da igreja. Era aquela colocação que a radiestesia podia fazer. Entende? É uma coisa muito interessante, a gente se emociona com os trabalhos. Não é, Marcelo? A gente trabalhando com a radiestesia é uma coisa bem interessante. As são sempre muito positivas, né? Muito positivo. Eu tinha me armado aqui, mostrar uma porção de coisas aqui. É que não tá dando para ver. Eu queria mostrar a pilha cósmica, eu queria mostrar uma porção de coisas aqui, gráficos radiônicos, mas não vai faltar, não vai nos faltar a oportunidade. É porque o tempo, né? Da gente ir adiante, já deu 9 horas, fazer uma daqui a pouco eles... Exato, porque senão daqui a pouco eles vão nos cortar. Não, mas a gente volta, mas foi muito bom, falando novamente desse assunto, talvez de outro. Exatamente. Pessoal, olha, Marcelo, deixa eu dar uma mensagem, fazer uma mensagem. Que a gente já passou tanta coisa com essa pandemia, essa coisa toda, e graças a Deus a gente está bem. Então, eu desejo a toda a tua clientela, nossos amigos, os meus amigos que estão nos assistindo, um ótimo Natal, um ano novo muito promissor, tudo bem? E estamos aqui. Eu, Galhardi, Dirceu Galhardi, Marcelo Fernandes também, estamos aí para ajudar. E contem com a gente, podem contar comigo, o que precisar, podem me ligar. Marcelo depois pode divulgar aí o meu celular também, o e-mail, não é? Sou do espaço Lena Luz, aqui com a Norma Estrela, então vocês podem nos encontrar no YouTube, no Instagram também, tá certo? Para quem não sabe, muito obrigado, o Dirceu Galhardi é marido da minha mestra Norma Estrela, né? E é meu professor também de radiestesia, a quem eu agradeço muito pela presença hoje, Dirceu. Gratidão por ter aceito em cima da hora, né? Às vezes eu vou... às vezes não, eu estou sempre indo para as perguntas e vendo o que se requer para melhor atender, né? Melhor, digamos, contemplar as pessoas que me seguem. Gostaram muito da radiestesia, daí eu ter trazido você, que das pessoas que eu conheço é o cara que mais entende desse assunto aí. Dá para ficar uma noite te ouvindo, que seria um prazer, mas titio daqui a pouco corta a gente, tá bom? É verdade. Então, bom Natal para você. A gente se fala antes, né? Antes do Natal, a gente se fala. Mas muito obrigado por compartilhar um pouquinho com a gente aí dos seus saberes, tá bom? Então, tudo bem, Marcelo. Felicidade. Gratidão. Obrigado, e até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, Dirceu. Um abraço. Tchau.